Esperar alguém entrar, né? Você consegue ver aí? Boa noite. Em primeiro lugar, nós agradecemos ao nosso querido irmão Felipe, que nos convidou para que nós possamos falarmos hoje sobre coragem. E agradecer à Fraternidade Espírita, Jesus Amigo, por esta oportunidade que está nos concedendo. Mas antes de nós iniciarmos o estudo da noite, com a vibração do nosso Mestre Jesus, nós queremos dar algumas informativos, né? Algumas notícias que o Felipe pediu para que a gente pudesse estar passando para todos vocês. Sobre o Informativo Espírita Nova Era, que é o jornalzinho mensal, tá? E aí, gente, dá ok se o áudio está beleza, se está tranquilo, tá bom? Pediu para comunicar também sobre a campanha do quilo do Francisco de Assis, que ocorre aos terceiros sábados do mês, e sobre o projeto Irmã Dulce, e sobre os empréstimos da cadeira de roda, cadeira de banho e os andadores, tá? Então, assim, os projetos estão caminhando, mesmo diante das situações no qual nós estamos vivenciando. Meus irmãos, a proposta da noite de hoje é que nós falamos sobre a coragem. E é um tema assim, que quando o Felipe me mandou a lista de temas, eu falei, não, eu gostaria de falar sobre esse tema. Por quê? Diante da situação em que nós estamos vivenciando com a questão da pandemia. Porque nós estamos vendo na prática o que realmente nós aprendemos ao longo dos milênios, momento onde que nós estamos manifestando o que realmente nós somos. E esta coragem nós temos que pegarmos como exemplo o nosso irmão e mestre Jesus, né, que esteve aqui há mais de 2000 anos, que é o maior exemplo que nós temos, que pisou nessa terra, em relação à coragem. Só que aí nós temos que trazermos para os dias de hoje, para ver como que nós estamos. Mas primeiramente nós vamos ter que buscar a origem desta palavra, a palavra coragem. A origem da palavra coragem, ela veio do latim, que é polis, que quer dizer pós-ação. Ação do coração. Então nós temos que ver o seguinte: como que está as nossas ações, se é uma ação com coragem ou se é ações sem coragem, né? E relembrando de que para falarmos de coragem, nós não podemos esquecermos de falarmos da fé, porque nós só conseguimos ter coragem se nós tivermos fé. E a palavra fé também, que é de origem latina, que veio da palavra fidelis, que quer dizer fidelidade, é preciso que nós nos questionamos: como que está a nossa fé? Como que está a sublimação desta fé? Nós temos buscado a trabalharmos diante do momento em que nós estamos vivenciando, porque eu tenho comigo de que nos 2 últimos milênios, né, da vinda do Cristo, nós estivemos tendo a oportunidade para estudarmos, como está no Livro dos Espíritos, o maior exemplo para nós, que é Jesus, que é o nosso guia e modelo, para que nós possamos, através dos seus exemplos, nos pautarmos
para que possamos nós chegarmos à condição de espíritos puros, que é o objetivo de todos nós. Então, neste período desses 2000 anos, eu considero que foram estudos, foram oportunidades para quando chegássemos neste momento atual em que nós estamos vivenciando, que é um momento que eu costumo dizer que é um Enem coletivo de todo o planeta, para buscarmos a demonstrarmos realmente quem nós somos. Porque o momento atual, ele nos pede para que nós possamos mostrarmos realmente o que somos. Se somos espíritos ainda rebeldes, nós vamos continuar na rebeldia. Se nós já somos espíritos que já estamos buscando a vencermos nós mesmos, a ter essa coragem, é momento de nós sublimarmos esta nossa coragem. E é lógico que nós vamos estarmos, como a pedido do Felipe, estarmos falando sobre o livro Conflitos Existenciais, da nossa irmã Joana de Ângeles, psicografada pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, mas nós vamos dar uma passeada também no Livro dos Espíritos, Palavras de Vida Eterna e outros mais, para nos ajudar, a nos orientar que o que nós temos que fazermos para vencermos e sublimar a nossa coragem. Então, lá no capítulo 18 do livro, que é intitulado A Leitura Coragem, fala para nós da seguinte forma: a coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas, em fase dos valores benéficos que propicia ao espírito e a existência em si mesma. Então, o que a nossa irmã Joana de Ângeles já está nos trazendo? De que a coragem, ela inclui nas virtudes, que é uma virtude que nós temos que trabalharmos, ela, principalmente a coragem de nós enfrentarmos realmente o que nós somos e qual posição que nós estamos. Que por muitas das vezes nós vamos adiando esse processo, este encontro, porque nós que já estivemos, como seres humanos, a oportunidade de estarmos à Lua e nos preparando para estarmos em breve a Marte, essas viagens tão longas, mas nós vamos ver que uma viagem tão próxima e tão perto de nós, nós temos a dificuldade de irmos, que é internamente, que é nos reconhecermos. E nós vamos ver isso, como Kardec já havia nos alertado, lá no livro Obras Póstumas, quando ele fala de que no fechamento do ciclo, nos finais dos tempos que nós sabemos de que são o período da transição planetária, no qual nós estamos vivenciando e passando por ela, como diz o nosso irmão André Trigueiro, quando ele diz de que nós estamos saindo de um planeta onde que está a 110 e indo para uma programação planetária de um planeta regenerado, onde que nós estamos conectando a 220. E que nesta transição nós estamos sentindo baques e aonde que no qual está pedindo para nós posições que na qual nós já poderíamos estar fazendo, agindo, porque quando se fala de que esta coragem é na questão da ação,
nós temos que nos questionarmos como que está sendo esta ação. E nós vamos ver que esta virtude, ela tem que ser trabalhada e sublimada em nós, como todas as outras virtudes. Porque como que nós vamos não preocuparmos, com esta virtude, e como que nós vamos ter condições de encararmos realmente o que nós somos? Hoje no planeta Terra, desencarna-se por suicídio, a cada 40 segundos, um irmão comete o auto-extermínio. E que a espiritualidade tem trago para nós, que são duas energias que na qual tenha dificultado muito o trabalho da espiritualidade, na questão, dando trabalho no sentido desta energia deletéria no planeta, que é o ato do suicídio e o ato do aborto, que são dois temas e que há uma necessidade de nós buscarmos a entendermos essa questão desta coragem de irmos de frente com aquilo no qual nós estamos vivenciando. Porque a espiritualidade, o Evangelho nos traz muito claro, de que não colocarás fardos pesados em ombros fracos, de que nós vamos ter o frio conforme o cobertor, e por muitas das vezes, trazendo, buscando informação da espiritualidade, a espiritualidade nos traz que os nossos irmãos que cometem suicídio, a vontade deles é matar o problema, é exterminar o problema. Este problema que, de uma certa forma, nós podemos encarar de que é uma oportunidade para o nosso crescimento e que, por muitas das vezes, nós não entendemos. Por quê? Porque nós não trabalhamos essa sublimação desta coragem. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta que nós vamos ler para sermos fiéis, na pergunta 266, o Kardec faz uma pergunta para o Espírito da Verdade: não seria natural escolher provas menos penosas? E o Espírito da Verdade responde: para vós sim, para o Espírito não. Quando ele está livre da matéria, a ilusão cessa e pensa de outra forma. Então quer dizer que na programação espiritual nossa, de todos nós, é lógico, de cair espíritos de que não têm às vezes a condição de passar por esses processos, e que quem coordena a sua reencarnação são os seus tutelados, mas na grande maioria de nós passamos por uma programação no qual nós ficamos cientes do que nós iremos passar, do que nós temos que passarmos por um processo de resgate, e que é a misericórdia de Deus se fazendo presente em nosso favor, para que nós possamos crescermos espiritualmente, porque todos nós estamos fadados a nos tornarmos espíritos puros. E como está no Livro dos Espíritos, de qual é a finalidade da reencarnação, é muito claro quando o Espírito da Verdade traz de que a finalidade da reencarnação é a evolução. E não temos condições de nós evoluirmos sem que nós não tenhamos oportunidade para poder sublimar estas virtudes, que elas estão, como a Joana de Ângeles diz aqui na sequência, quando ela fala de que encontra-se radicada no cerne do ser. O que nós entendemos por essa fala de Joana de Ângeles?
que esta virtude, ela está na centelha de Deus que nós temos, porque nós fomos criados pela centelha de Deus, e que é uma dificuldade que eu vejo no encarnado muito grande de nós entendermos isso, de que nós somos espíritos, primeiro, espíritos eternos, porque a morte do espírito não existe, e de que nós somos filhos de Deus, de que nós temos em nós a centelha de Deus, e tudo tende a Deus. Então nós temos a virtude da coragem em nós. Agora, o que é preciso que nós façamos, com os exemplos de que Jesus nos trouxe, quando ele chega em um tempo onde que teve que ter e teve que colocar em prática a sua coragem, por questão para nos deixarmos o exemplo, para nos deixarmos o caminho, como ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos e pudéssemos nos tornarmos também espíritos superiores, que seremos no futuro. Mas para que isso aconteça, primeiramente nós temos que entendermos que existe isso em nós. E como que nós vamos sublimar esta coragem? É fácil? Não. Principalmente nos dias atuais em que nós estamos vivenciando, onde que nós estamos passando por provas, onde que nós estamos vivendo uma experiência na qual, de certa forma, é lógico que nós fomos, de certa forma, visados, através do Evangelho de Jesus, através do Apocalipse de João, através das obras de Kardec, através das obras subsidiárias de Chico Xavier e outros mais, nós fomos avisados, nós recebemos o material suficiente para que nós pudéssemos hoje estarmos em situações melhores para podermos passar por este momento no qual nós estamos passando, e que não é fácil, e onde que nós estamos vendo pessoas, como eu estive fazendo um estudo recente no nosso lar de Contagem, e uma senhora trouxe um exemplo que uma vizinha dela veio a óbito por medo, entrou em processo de depressão e veio ao desencarne. Isso é o quê? É a falta de trabalharmos essa questão da coragem. Porque para sermos cristãos, é preciso que nós tenhamos coragem. Nós vamos ver o exemplo dos nossos irmãos cristãos do primitivo, que tinham toda a coragem de ir para as arenas para serem comidos pelos leões, cantando Hosana ao filho de Davi. E hoje nós temos, de encontro com este grande leão, que de certa forma é esta pandemia, há uma necessidade, é lógico, de uma questão de fórum íntimo de cada um de nós, nos questionarmos como que nós estamos trabalhando a sublimação desta coragem, a sublimação da fé, porque eu só vou ter coragem de fazer algo se eu tenho fé, porque se eu não tiver fé, eu não vou fazer. E aí, nós vamos trazer para nós, espíritas, nós estamos vendo, não estou aqui criticando ninguém, respeito todas as posições, as decisões das pessoas, nós estamos vendo pessoas que sumiram dos templos religiosos, não somente da casa espírita, com medo, espíritas com medo de morrer. Então, quando Jesus fala para nós em João, no capítulo 14, sobre a questão de que ele mandará um Consolador prometido, e que esse Consolador ficará com nós
pela eternidade, nós temos que buscarmos a entendermos de que este Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, e que nós não podemos esquecermos de que todas as casas espíritas são hospitais espirituais. E no meu pensamento, no meu ver, eu vejo que em momento de guerra, como nós estamos, nesse fechamento do ciclo, eu não consigo entender hospitais fechados. É lógico que a doutrina dos Espíritos ela não pede para que nós sejamos imprudentes. Nós temos que respeitar os protocolos, sim, mas é preciso que nós temos que ter coragem de enfrentarmos, não de afrontarmos. Porque afrontar é uma coisa e enfrentar é outra. Porque todos aqueles que estiverem vinculados com a situação que nós estamos vivenciando no dia de hoje, nos momentos, todos que terão a necessidade do desencarne através do Covid, o nome deles está escrito nessa lista. Então, aqueles que não terão a necessidade do desencarne e que o seu vínculo não chega a este ponto, é preciso que nós, neste momento, nos colocamos na condição real de soldados do Cristo e que nós vamos pegarmos uma referência de Paulo, a carta de Timóteo, a segunda carta de Timóteo, onde que, quando eu achei essa parte, encontrei essa parte, no estudo em que nós estávamos fazendo, eu achei essa mensagem de Paulo muito atual para nós cristãos. Para nós que estamos nos colocando em condição de cristão, seguidores do Cristo. Que é a mesma coisa de nós dissermos que sermos espíritas, que é uma coisa que nós temos que entendermos, que ser espírita é uma coisa, ser simpatizante da doutrina é outra. E que nós temos que perguntarmos para nós mesmos, se a minha atitude, ela está sendo uma atitude de simpatizante ou de real espírita. Quando Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2 a 5, ele diz da seguinte forma: e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Nós falamos, agora mesmo, de que a palavra fé vem da palavra fidelis, que quer dizer fiel. E aqui Paulo fala que ouvistes e confia a homens fiéis. É outra situação, é outra pergunta que nós temos que fazer para nós. Nós estamos sendo fiéis a Jesus, como está no prefácio do livro Vinha de Luz? O que nós estamos fazendo é para Jesus e com Jesus? Eu creio que este momento é um momento que está nos pedindo esta posição. E dando sequência, Paulo diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ser soldado
de Jesus, é preciso que nós tenhamos coragem, muita coragem, porque seguir o Cristo não é fácil. Seguir realmente como soldado do Senhor dos Exércitos não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós temos uma dificuldade muito grande e nos falta a coragem de nós irmos de encontro com nós mesmos, para sabermos o que nós somos, como Joana de Anjos coloca aqui nessa leitura, que é a briga do ego e do ego depois eu vou dar uma olhada, do ego e acho que é do super-ego. Então, é uma briga interna que nós temos com nós, onde que nós vamos adiando esse encontro com nós mesmos, onde que nós vamos traindo nós mesmos, onde que nós temos às vezes vergonha de dizer a posição em que nós estamos encontrando e dizermos em que posição em que nós estamos, o que nós necessitamos. E para que nós possamos ir de encontro com nós mesmos, isso tira nós da zona de conforto. E quando às vezes mexe com essa zona de conforto nossa, isso nos incomoda. E quando acontece algo no aspecto material com nós podemos notar de que, por muitas das vezes, as primeiras coisas que nós sacrificamos é as questões espirituais. E dando sequência, Paulo fala assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de que agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, ninguém que milita se embaraça. Se nós tivéssemos realmente militando o cristianismo, militando a doutrina, podemos ter a certeza de que nós não iríamos nos embaraçarmos tanto como nós temos nos embaraçado com as questões do que nós estamos passando. Isso em todos os aspectos. Nós vamos ver que tem pessoas de que elas estão, é lógico que nós não estamos aqui julgando, mas nós temos que observar e até observar nós mesmos. Como que nós estamos diante dessa situação? Estamos embaraçados ou não? Porque tem pessoas que estão passando por este momento atual que ele está passando com maestria. Por quê? Porque ele milita. Porque para ele, se ele vier desencarnar com o Covid, ele respeita, lógico que respeitando todos os protocolos. Para ele, é como se ele estivesse morrendo em guerra para Jesus. Porque nós temos que analisarmos, e eu tenho feito esta análise no sentido de que desse sumiço das pessoas dos tempos religiosos, ela parece muito com o que ocorreu com Jesus quando ele foi crucificado, onde que os discípulos o deixou só. Os seus, que diziam soldados, naquele momento, eles deixou só. E somente João
o mais novo, e as mulheres que permaneceram. Então hoje eu tenho visto que isso tem se repetido, por questões de quê? Da coragem. É preciso que nós nos colocamos, nós principalmente espíritas, na condição de soldados de frente da guerra. Porque nós temos que ser os consoladores. Porque os irmãos estão nos buscando na casa espírita, os irmãos estão nos buscando questionar-nos como passar essa situação. Se nós não consolarmos, nós não estamos, de certa forma, fazendo o papel da doutrina dos Espíritos. É lógico que nós somos seres humanos, nós também somos imperfeitos, mas é necessário que nós possamos dar-nos o testemunho. E na sequência, Paulo diz assim: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então é uma pergunta: nós estamos militando de forma legítima a doutrina dos Espíritos? Porque às vezes nós questionamos por que nós não estamos sendo coroados por eu estar na doutrina, mas é preciso que nós não simplesmente adentramos a doutrina. É preciso que nós deixamos que a doutrina adentre em nós. Porque, senão, o que vai valer a pena do nosso trabalho, de uma certa forma, sem legitimidade? E dando sequência ao que a nossa irmã traz, ela traz para nós da seguinte forma: em virtude de experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas. A questão da coragem, ela é um processo que ela irá evoluir como todas as outras nossas virtudes. Diante de quê? De experiências vivenciadas no passado, de experiências vivenciadas até mesmo nessa reencarnação, e anos atrás, é que vai fazer com que nós sublimamos a nossa coragem. E podemos ter certeza absoluta que quando os nossos irmãos, que infelizmente passam pela experiência do autoextermínio, eles estão se candidatando a novas experiências no futuro, que no qual eles vão ter que ter mais coragem para poder passar por este processo e para poder sublimar essa virtude. Porque se nós vamos nos tornarmos espíritos puros, nós teremos que sublimarmos a nossa coragem para podermos enfrentarmos situações na qual nós criamos ao longo da nossa evolução como espíritos em evolução, como espíritos evoluídos que ainda somos. Porque não tem condições de nós tornarmos espíritos evoluídos sem nós nos passarmos pelas provas. É por isso que temos que às vezes nós não analisamos a coragem da forma que é devida. Porque às vezes a nossa forma de entender a coragem é sermos os valentões, de enfrentarmos. Vamos dar um exemplo: Simão Pedro, quando Jesus vai ser preso, ele pega a espada e retira a orelha do soldado. Aquilo não é coragem. Não é coragem.
que dali nós podemos analisarmos até mesmo como medo. Então é preciso que nós, por isso que Jesus traz para ele, Pedro, embanha a tua espada, porque com a espada com que tu feres, tu serás ferido. Então mostrando para nós de que diante daquela situação, como outras, é preciso que nós tenhamos a coragem de enfrentarmos os processos de justiça, tanto coletiva, tanto quanto individual. E nós vamos ver no Sermão do Monte, quando Mateus nos traz sobre bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles herdarão a terra. Então, para que nós possamos herdar algo, é preciso que nós damos algo. A vida, ela é uma via de mão dupla. E nós, pela espiritualidade, pela doutrina dos Espíritos, nós vamos ver de que nós não ganhamos nada. Nada, nada. Nós temos que conquistar. Tudo na vida é conquista. E a virtude, ela tem que ser uma conquista de nós. E é interessante que é uma questão individual. Nós não temos como transferir isso para o outro. Não temos. Nós temos condições de buscarmos a dar exemplo. Nós vamos ver a coragem que nós temos que termos em dizer que somos espíritas. Hoje ainda é mais tranquilo, apesar ainda dos pesares. Mas em tempos atrás, se dizer espíritas era uma situação complexa diante aí, de irmãos, né, com preconceitos e que têm visões ao contrário, que nós temos que respeitá-las. E dando sequência, quando a nossa irmã diz assim: quando as lutas e os desafios apresentarem-se, exigindo soluções. É o que nós acabamos de dizer, no sentido de que se algo acontece, se algo nos aproxima, é preciso que nós apresentamos essas soluções, como Jesus nos traz este exemplo. Jesus, por todas as situações em que ele passou com coragem. E trouxe solução para todos os momentos. Quando eles criticavam a ele no sentido de curar o sábado, ele traz a resposta dentro da lógica. E nós vamos ler uma pequena parte do livro Boa Nova, onde que achei muito interessante o diálogo de Jesus com Bartolomeu. Que Bartolomeu, a leitura é intitulada Bom Ânimo, que é o que nós temos que termos hoje na atualidade. Porque se nós formos ficar dando atenção para certas situações que estão ocorrendo ao nosso derredor, nós, que somos espíritos imperfeitos, vamos cair no desânimo. Vamos, como se diz, dar trabalho para a espiritualidade. Então, quando Bartolomeu vai procurar Jesus falando sobre as dificuldades para seguir o cristianismo, nós vamos ler um pedacinho. Olha o que Jesus fala para Bartolomeu: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipa os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. A verdade não exige,
transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Então, nós vamos analisarmos o que Jesus está dizendo para Bartolomeu. Bartolomeu, os cristãos têm que passar independente da situação. É como se Jesus estivesse falando para nós hoje, espíritas. Vocês têm que levarem a alegria, a coragem e a esperança. A alegria, porque nós temos que seguir Jesus com alegria. Porque nós temos as informações do antitúmulo, depois do túmulo e anteberço. Nós temos a informação de que o espírito é imortal. Nós temos a informação de que nós chegaremos à condição de espíritos puros. Então nós não temos razão, nós já temos informações o suficiente pela doutrina consoladora que nós vivenciamos, sermos nós também consoladores para com as pessoas que nos cercam, para com os irmãos que estão em nossa volta. É fácil? Não. Mas nós já temos os ingredientes necessários para trabalhar isto em nós. A coragem é o que Jesus está dizendo para Bartolomeu. Tenha coragem. Coragem de enfrentar a si próprio. É como está no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela irá nos libertar de nós mesmos. Porque o maior inimigo que nós temos é nós mesmos. A pessoa que mais impede, que mais dificulta e que emperra a nossa evolução é nós mesmos. Por não nos conhecermos o suficiente, por não valorizarmos o quilate que nós somos. Porque quando o Evangelho nos ensina de que para Deus uma alma é muito cara, e por muitas das vezes, por muitos momentos na nossa vida, nós esquecemos de que nós somos filhos de Deus. E quando ele dá a sequência de que nós, além da coragem, é preciso que nós levamos a esperança. Quantas pessoas que tenha, vou falar pelo irmão Lázaro, buscado o irmão Lázaro neste período da pandemia, pessoas que vieram em busca de serem consolados, porque eles já estavam na iminência de cometer o suicídio. E quando esses irmãos batem à nossa porta, como lá no livro Nosso Lar,
a espiritualidade traz muito claro quando Emmanuel diz para Chico: Chico, o serviço só aparece quando o servidor está pronto. Então, se nós estamos sendo buscados, se nós estamos recebendo a visita desses irmãos, é porque nós temos condições de transmitir para eles a esperança. Então, como o nosso irmão Murilo, Rodrigues está dizendo, e é verdade, pelos trabalhos que é feito na Fraternidade Espírita Jesus Amigo, e que podemos ter certeza de que está, não só aqui no Irmão Lázaro, em várias casas que a gente tem recebido notícia, de irmãos que estão buscando esta esperança. Essa semana eu estive conversando com um amigo que é militar, e ele diz: Leandro, vocês não têm a noção da quantidade de militares que estão suicidando. Então, é preciso que nós estejamos atentos a estas oportunidades que nós estamos tendo de poder fazer algo, mesmo que seja algo pequeno. Se nós conseguirmos auxiliar a um irmão, já é o suficiente. Então, que nós não perdemos a esperança, que nós sublimamos a nossa coragem. Porque como Maria, mãe de Jesus, diz para Chico: Chico, tudo passa. Este momento que nós estamos vivenciando, ele vai passar. Como os momentos anteriores passaram. E que nós temos que nos fortalecermos, porque de acordo com que o espírito vai evoluindo, vai vindo experiências maiores para que nós possamos estarmos sublimando a nossa evolução. Nós vamos dar uma acelerada de que questão do tempo, e eu marquei uma parte nessa leitura de Joana de Ângeles, e que eu achei muito interessante, que é quando ela fala sobre São Francisco, quando ele traz assim: de certo modo, igualmente, narra-se que São Francisco, depois de haver se doado ao Senhor Jesus, certo dia, foi surpreendido, justificando-se nada mais possuir para dar-lhe, sem saber o que mais oferecer. Permaneceu interrogando mentalmente o mestre, quando ouviu, nos refolhos da alma, a dúlcida voz responder-lhe: Francisco, dai-me, Francisco. Eu achei muito interessante esta observação, essa orientação da nossa irmã, porque às vezes nós queremos estar doando coisas, nós queremos estar doando objetos. E a vida hoje, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, ela está pedindo para que nós possamos nos doar e doarmos por inteiro, doarmos por completo para os nossos irmãos, como está no Livro dos Espíritos. A função dos mais fortes é auxiliar os mais fracos. Então é preciso que nós aproveitamos todas as condições que nós temos, que nos foi dado. E nós vamos relembrar-nos de que às vezes nós ficamos muito numa ditadura
da felicidade, numa ditadura de passarmos para as pessoas de que nós somos realmente felizes e às vezes não buscamos ajuda para podermos nos doarmos mais. Porque às vezes nós não sabemos como direcionarmos. Então, quando se fala às vezes com determinadas pessoas que elas têm que buscar um profissional da área para nos ajudarmos, muitas às vezes ainda diz de que não sou louco, que psicólogo é para louco. Mas nós não podemos esquecermos de que cada um de nós estamos aqui para auxiliar na parte que nos compete. É por isso que estamos vivenciando em sociedade. É um auxiliando o outro, como está no Evangelho. É o homem ajudando o homem através do homem. Nós vamos ler também uma pequena parte do Evangelho segundo o Espiritismo, devido ao tempo, no capítulo 13, onde que fala sobre a coragem da fé. E que os Espíritos vêm trazer a instrução dos Espíritos na parte do Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: todo aquele que me confessar, me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Então a pergunta que não quer calar, e que a resposta é uma questão de fórum íntimo de cada um de nós temos que nos perguntarmos e termos a coragem de responder para nós mesmos se nós estamos negando Jesus ou não, diante do que Ele nos deixou, nosso guia e modelo. E esta negação, gente, ela acontece quando nós não facilitamos a implantação do reino de Deus nos nossos corações. Como está no Boa Nova, o diálogo de Jesus com Hanã, quando ele diz: eu vim para estabelecer o reino do meu Pai no coração dos homens. Nós temos buscado a facilitar este processo e nós só vamos conseguir fazermos isso na mudança das nossas ações, dos nossos hábitos. Joana de Ângeles deixa muito claro nesta leitura e que são hábitos, que são situações simples. Simples. Não são situações mirabolantes, não. São simples, do dia a dia. Nós temos que trabalharmos isso no simples. Primeiro, porque a evolução ela não dá salto. Ela tem que ser constante, como ela é, e ela é gradativa. É preciso que nós aproveitamos. A nossa dificuldade maior é o ego. Nós temos dificuldade de tirarmos isso de nós.
porque nós estamos mais próximos do primitivo do que da plenitude. E nós ficamos muito com aquela vontade de retornarmos para a caverna. Nós temos que seguirmos em frente. Temos que termos coragem, porque nós vamos vencer. A humanidade já passou por situações piores, como Henrique de Luna fala para André Luiz no livro Nosso Lar. André, já passamos por situações piores, lutamos e vencemos. É assim que nós temos que entendermos. E não temos outra opção. Nós temos que vencer. Se nós não vencermos agora, a única coisa que nós conseguimos fazermos é adiar o processo. Se nós não vencermos nessa escola, nós vamos ter que vencer em outra escola. Como Jesus nos traz muito claro. A casa do meu pai há várias moradas. Se nós não nos comportarmos da forma devida, que o planeta, que o mundo de regeneração nos pede, nós seremos convidados a irmos para outra escola. E lá vamos ter que vencer também. Vamos ter que ter coragem para vencermos. Porque o maior vencedor é aquele que se vence. Não é vencer o outro. O outro, a responsabilidade é do outro. E a nossa responsabilidade é com nós mesmos. Meus irmãos, eu quero agradecer novamente ao nosso querido irmão Felipe pela oportunidade e agradecermos a todos os irmãos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo pela oportunidade que me deram nesta noite. Esperamos que tenhamos trago algo para podermos refletirmos das nossas ações nos dias atuais. E que nós possamos juntos, encarnados e desencarnados, de mãos dadas, trabalharmos em rumo da nossa evolução. Muito obrigado a todos e que Deus possa continuar aumentando as vossas luzes. Muito obrigado, irmãos.